nós já estamos começando o final, né, do Evangelho de Marcos, e hoje é muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque está bem recente, já que a Páscoa foi agora no domingo, então é interessante a gente ver de novo, para de repente pegar alguns detalhes que passou batido, né? O grande barato de estudar a Bíblia é isso, cada dia que você vai ler parece ver um negócio diferente, aquele texto que já estava mais careca de saber, você fala assim, nossa, eu nunca tinha visto isso. Então, não é que de repente tem coisas diferentes, é que você está preparado para ver outras coisas. Então, normalmente, você observa as coisas que você, no seu momento, as coisas que estão combinando com a sua realidade do momento. Por isso que a gente vai lendo e no outro dia você vê um outro lado, tá? É assim que acontece, por isso que a palavra é viva. Então, vamos começar aqui, que foi quando Jesus já estava indo, nós já começamos lá, desde que ele entrou em Jerusalém, e agora que vai começar mesmo a semana, né? A semana da Páscoa. Então, olha que louco, nós estamos em Marcos 14, do versículo 12, e eu nem fui muito longe, porque vai mudar o tema. Então, a gente vai pegar esse tema aqui e vamos ver o que acontece. A primeira pergunta diz qual era a preocupação dos discípulos. Então, vamos explicar. O versículo 12 diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? O que acontece? A Páscoa que eles comemoravam, celebravam, é a Páscoa do judeu, da saída do povo do Egito, certo? Então, eles faziam, começava a primeira festa dos pães, e aí, logo em seguida, vinha a história do cordeiro, que foi, na verdade, foi o vão embora, moçada, né? De Moisés. Então, o que acontece? Tem um ritual, e aí eles continuavam fazendo, acho que fazem isso até hoje. E o que acontece? O judeu não comemora a morte de Jesus. E se você quer entender bem direitinho, pega o estudo 27, que aí a gente vai ver exatamente o que o judeu acredita e como ele comemora até hoje. Se você tem curiosidade de saber por que o judeu não aceitava Jesus como Messias, eu indico para você assistir o vídeo do Apocalipse, né, que nós fizemos, né, o vídeo de estudo do Apocalipse. Veja o primeiro vídeo, eu fui lá procurar saber por que o judeu não aceita Jesus. Então, tem as razões que ele não aceita e as razões que nós aceitamos, tá? Então, tá muito bem explicadinho lá. Então, se você quiser, é o primeiro vídeo do estudo de Apocalipse, certo? Mas, então, vamos ver o que Marcos está falando aqui. Então, os discípulos eles já estavam vendo, porque Jesus já tinha falado que vai morrer, ele já tinha falado tudo, nada era surpresa. Então, vamos ver onde nós vamos comer a festa. Na verdade, eram os apóstolos, os discípulos eram 12, mas devia ter uma galera a mais junto, porque naquela época, mulher e criança não contava. Então, onde que nós vamos comer a Páscoa? E aí, a preocupação deles era essa, eles já sabiam que o tempo estava acabando. Então, sabe aquele negócio de ter o gostinho? Deixa eu aproveitar ao máximo, celebrar ao máximo. Então, acho que é isso a visão dos apóstolos. Então, os discípulos, onde que nós vamos fazer a Páscoa? E aí, Jesus é muito louco, porque o Jesus diz o seguinte: então enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos encontrará um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual irei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazer os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus tinha dito, e prepararam a Páscoa. Quando eu comecei a fazer o estudo de Marcos, olha lá no primeiro, quando a gente explica quem era João Marcos, há uma ideia, veja bem, não está na Bíblia, mas há uma ideia de que a Maria, que era a mãe do Marcos, ela era viúva. Você vê lá Paulo falando, depois ela era viúva, mas ela era casada. E esse homem era o pai de João Marcos. Por isso que foi muito fácil ajeitar lá. Então, isso diz vamos dizer, a parte histórica da coisa, tá? Não é relevante. De quem era a casa, não é relevante.
mas se refere porque era uma casa que tinha, vamos dizer, um sótão, né? E foi lá que foi feita a Páscoa. Inclusive, eu me permito contar para vocês uma coisa que eu vi. Diz que Jesus mandou o discípulo ir para o restaurante e o garçom falou, mesa para quantos? Aí Jesus falou, para 26. Aí o discípulo falou, mas por que, mestre? Somos só 12. É que todos vão sentar do mesmo lado para bater a foto. Se você vê realmente a foto da ceia, é só os 12, né? Tudo do mesmo lado. Não devia ser assim, né? Então, para 26, que nós vamos sentar tudo junto para aparecer na foto, que o Miguel vai tirar, sabe? O Michelangelo vai bater essa foto, né? Então, é muito engraçado, porque eu já vi muitos estudos sobre essa foto. Então, tem coisas assim que o pessoal viaja na maionese lá também, né? Mas, então, na verdade, foi isso. Eram os discípulos, e eu creio que não eram só os 12, tá? Devia ser uma galera e tanto. Por isso que foi separado um lugar maior para fazer. E o grande barato, o que é? Que Jesus falou para ele exatamente, vai ter um cara saindo com um cântaro de água na cabeça, segue ele, e ele vai levar até o dono da casa. Então, o que acontece? Jesus já sabia. Aí, imagine nós aqui, lá com Jesus. Jesus já falou um monte de coisa. E acontece, e algumas coisas a gente não acreditava. Porque ele falava, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E não caiu a ficha, porque tudo que ele falou seguiu direitinho. Então, o povo ficou desesperado quando Jesus morreu, né? Mas então, vamos lá. Que horas eles comeram a ceia? Então, ao cair da tarde, ele foi com os 12, tá? Entraram em Jerusalém, então foram lá comer, certo? Com os 12. Aí, assim, eu acho, não sei se o povo ficou para fora, ou se entrou junto, porque mulher era na conta também, isso não é relevante, tá bom? E aí, o que acontece? Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro, porventura serei eu? Gente, imagina, Jesus amava Judas. Jesus amava Judas. Tanto que tem um texto que fala que Jesus orou por Pedro, porque na verdade talvez seria Pedro que ia ser o traidor, e Jesus orou por ele. Então tem uma história assim, mas não é certo isso, tá? É uma elucubração. Bom, mas você imagina o cara que andou com você e você sabe, ele vai me trair. Não sei se vocês lembram que na semana passada foi Judas que ofereceu a informação para os sacerdotes. Não foi eles que vieram atrás de Judas, foi Judas que ofereceu. Então, Judas botou um preço em Jesus. E aí, o que acontece? Mas todos ficaram se entristecendo. E o muito legal, que ficaram perguntando, quem serei, quem serei? E aí, Jesus falou, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. E na mesma hora, aconteceu isso. E o povo não caiu a ficha. Acho que o único... Diz a Rosana Alves que os cérebros se comunicam. Eu acho que o cérebro de Jesus e o de Judas estava ali, ó, numa frequência. E o resto tudo boboiando, sem saber o que estava acontecendo. Porque Jesus sabia o que ia acontecer e Judas já tinha feito. Então, imagina. Deixa eu ver. Imagina o que Judas sentiu de remorso depois. Tanto que ele foi e se enforcou. Pedro negou Jesus, nós vamos falar isso semana que vem, mas Pedro negou Jesus, só que Pedro se arrependeu. Então, não existe pecadinho e pecadão. Pedro foi diferente, a igreja foi fixada em cima da rocha, e Pedro foi para divulgar a igreja, expandir, e o que acontece nisso? Pedro também negou. Um vendeu e o outro negou. A diferença é que Pedro se arrependeu e foi para os pés. E muitas vezes nós não vamos. A gente senta embaixo da nossa sentença, pega uma corda e vai lá se enforcar. Quantas vezes você está se enforcando hoje por coisas de arrependimento que você já cometeu? Gente, nós fazemos isso todo dia. Você procura a culpa para si. E você se pune. O problema, que eu digo você, sou eu, a gente não se perdoa.
A gente não se perdoa. Se você faz alguma coisa, os outros aí às vezes não estão nem aí. Mas quem é que faz isso? É aquele que fica sentado no ombro e fala, não, olha o que você fez, olha o que você fez. Você é uma mulher de Deus, mas olha o que você fez. Você começa a se achar não digna do amor. Então aí faz o quê? Vai catar corda e vai se enforcar, tá? Bom, mas isso aí é para semana que vem, mas tudo bem, vamos lá. Então, é um dos 12 que mete a mão no prato, pois o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, aqui nós vamos falar de Judas, vamos falar lá de Faraó, vamos falar de quem mais? Né? Existem situações, por que Deus permitiu que o faraó ficasse sendo, esse que estava lá, que era o Ramsés, né? Ele fosse mau, porque ele queria trazer o povo de volta. Então, às vezes, Deus usa umas pessoas para fazer a vontade dele. Então, eu te digo, ai, mas então, do amor de Deus é para todo mundo? É para todo mundo, mas sempre vai ter a secretária do diabo, tá? Então, por exemplo, o faraó, ele foi ruim, mal, para o povo sair de lá. Se o faraó fosse bonzinho, como eles ficaram lá bonzinho, 400 anos, o que acontece? Ah, era tudo maravilha, o povo ia estar lá ainda. Então, aqui Jesus falou, ele sabia o que ele tinha que passar. Já estava tudo escrito lá em Isaías, já tinha tudo escrito. Jesus sabia, tinha que alguém dar. Então, olha a importância do nosso estudo hoje. É o seguinte, você está emprestando o seu corpo, a sua capacidade, a sua... Para quem? Para quem vai arruinar com o projeto ou quem vai salvar o projeto? Então, você está sendo... A sua boca está sendo usada para abençoar ou para amaldiçoar? Porque o diabo, ele quer usar as pessoas também. Ele usa quem está mais perto dele, quem abriu... Né? Crente gosta de abrir brecha, né? Mas é isso mesmo. Quando você tem uma folguinha, você está deixando que o diabo entre e te use para ser causa de maldição das pessoas. E isso é muito fácil você falar, ai, vou falar de Moisés e Faraó, agora falar de Jesus lá. Hoje em dia, então eu sempre falo que é um grande prazer você poder ser a resposta da oração de alguém. Deus olhar lá de cima e falar assim, essa é minha garota, olha, eu preciso dela de fazer isso e eu vou fazer o intermédio dela, porque ela tem um coração disposto, porque ela está preparada, ok. Ou Deus olhar e falar assim, vou ter que esperar alguém, vou ter que fazer uma pedra clamar, porque eu não encontro ninguém à disposição. Só que o diabo sempre encontra, porque sempre vai ter gente posto a barganhar, a vender. Então, que não seja eu. Então, Jesus está falando, alguém vai ter que fazer. Porque estava no projeto, estava no script, mas ai daquele. E agora eu vou dizer para você, quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem, ele deu essa capacidade de você falar, não vou fazer. Todos nós temos essa capacidade de falar não. Ai, mas você vê que era muito difícil. Você tem a capacidade de escolher. O problema é que a gente usa as desculpas para continuar tomando as atitudes erradas, tá? Infelizmente é assim. Ah, mas não tem outro jeito. Sempre há o outro jeito. Você sempre vai ter a capacidade para escolher o caminho certo, escolher de que time você tá, e mesmo que parecer que vai ser tudo ruim, Deus vai te honrar. Porque Deus sempre honra aquele que é fiel. E é fiel não é só na sua vida, é fiel ao reino. Então você é o quê? Você é um soldado do reino ou você é um traidor do reino? O que nós vemos aqui são essas situações, tá? Então Jesus falou para ele, ai daquele, né? Melhor não fora haver nascido. Por quem o diabo ia fazer isso? Vamos ver lá no Gênesis, o que Deus falou lá no Jardim do Éden para a serpente? Você vai morder o calcanhar do filho do homem e ele vai te pisar a cabeça, esmagar a cabeça. Então, aqui, essa situação é a serpente mordendo o calcanhar do filho do homem, tá? Que Deus já fala lá no Jardim do Éden. Okay, então, vamos lá. E aí, eles comiam, eles foram fazer a ceia. Diz o seguinte, qual é a atitude de Jesus que se repete até hoje, né? E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhe deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele.
tá? E ele falou, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Gente, foi a última vez que Jesus participou da ceia com o seu povo, né, com os discípulos. E aí nós vemos que depois, logo em seguida, aí ele foi caminhar lá no jardim, e aí depois ele já foi preso, tá. Mas então, o que eu quero falar aqui é sobre a ceia, tá? Existem maneiras diferentes. Eu vou falar para vocês, a primeira vez que eu comi uma hóstia, porque na minha igreja sempre foi pão mesmo, pão de verdade. Teve uma época que eu fazia um pão, eu fazia um pão assim, e cada um tirava um pedaço, tá? Mas geralmente era pão de forma cortado em quadradinho. Mas eu vim aqui no Holy Land quando tinha, e eu entrei lá no tabernáculo e tava tendo a ceia. No cenáculo tava tendo a ceia, e foi quando eu recebi um copinho assim, que tinha o pãozinho em cima. E achei tão estranho, tão prático. Aí a minha irmã falou, mas a igreja do Malafaia já faz isso faz tempo. Vem o copinho, então, Cleide, se você não conhece, a Sarnara deve ser aqui também, é o copinho. Aí tem um plastiquinho, um lacre, aí tem o pedacinho de pãozinho e o lacre. Então é muito prático, você abre, pega o pão e bebe o pãozinho. Então, o que eu quero dizer? É símbolo. É símbolo. Então, eu já ouvi gente dizendo que Jesus era canibal. Estava ensinando o povo a ser canibal, porque ele falava, comam do meu corpo. Olha como esse povo viaja na maionese, tá? Então, ele estava dizendo, ele estava entregando aquela atitude, não foi o só comer. Ele estava entregando ele a si mesmo para nos alimentar. Não é nada de canibalismo. Ele estava fazendo, doando dele mesmo, para que nós saiamos fortalecidos. Olha que amor é esse. Então, o significado da ceia é exatamente esse. E nós nos alimentarmos, que o pão é sinônimo de alimento, nós nos alimentamos da palavra. Jesus morreu para que a gente seja fortalecido na palavra. Esse é o sentido da ceia. Agora, se é pão, se é osso, se é bolacha, creme, cracker, não importa. Não importa. E aí, ele pegou o vinho, tá? Há igrejas que usam, a igreja católica, por exemplo, não são todos que tomam o vinho, porque tem aquele problema do alcoólatra, não sei o quê. Então, é o padre que toma e distribui a hóstia, ok. Tem igrejas, a maior parte das igrejas que eu frequento, se usa suco de uva, mas aquele dia era vinho. Não era suco de uva, era vinho. Por que nós não usamos o vinho? Exatamente porque há pessoas que são alcoólatras, que não têm domínio, então, por essa razão. Também é símbolo. Deus programou um derramamento de sangue para que nós sejamos salvos. Então, Jesus deu o seu corpo por nós e ele derramou o seu sangue para limpar os nossos pecados. Então, ele está dizendo, quando ele pega o copo de vinho, ele fala, este é meu sangue que eu dou por vocês. Até hoje, nós ouvimos essa expressão, o fulano fez tudo que eu dei o sangue. Foi isso que Jesus fez. Então, por que nós fazemos a ceia? Porque, assim, li em memória, ele fala, fazer isso até que eu volte. Ele ainda não voltou. A congregação cristã faz uma vez ao ano. Eles só fazem uma vez ao ano. Eu acho interessante, porque, assim, eles não comemoram muito Natal, mas é uma festa dentro da igreja, o dia da ceia. Já existem igrejas que é todo serviço. E na minha igreja, que eu fui crescida, né, no Brasil, era tudo sempre assim, uma vez ao mês. Então, era sempre o primeiro domingo. E uma vez disseram, tinha culto de manhã, tinha escola dominical, e tinha umas senhorinhas que não iam no culto. Então, o pastor fazia a ceia de manhã e fazia à noite. E aí eu lembro que um adolescente foi perguntar se não era pecado o pastor tomar ceia. Não, uma pessoa tomar de manhã e tomar à noite. Ele falou, então o pastor é um pecador, porque ele que ministra a ceia de manhã e à noite. Então, vamos tirar as fantasias disso. Sabe, aquela aura de coisa, nossa, isso é muito louco, eu não posso entender, nada de misticismo. A ceia é a coisa mais real e é um símbolo. O pão é só porque Jesus estava falando que ele estava entregando o corpo dele. O sangue, ele está entregando o sangue dele por nós. Então, se é vinho, suco de uva,
água, tangue, não importa, não importa. Nós temos esse hábito para celebrar até que ele volte, que é o sangue, é a aliança da nova aliança. A nova aliança é essa, não precisa mais matar bezerro, não precisa mais derramar sangue, o sangue dele já foi mais do que o suficiente. Então, é isso que ele está falando, tá? Então, o negócio é mais sério do que as pessoas pensam. É muito mais fácil você criar toda uma tradição, uma alegoria em cima de uma coisa e ficar guardando só aquele ritual. Não, nós não estamos, a coisa é bem prática. Ele morreu por nós, sem precisar de livre, espontânea vontade, apenas para obedecer o Pai. E ele morreu por nós enquanto nós éramos maus, nós não éramos bonzinhos, e Jesus está se animando a morrer por pessoas boazinhas. Não, ele morreu por pessoas más, assim como nós, ok? E aí, ele disse que jamais, nunca mais ia beber, ele não ia beber mais, até no reino de Deus. Então, ele ainda vai tomar. Já pensou? Quando a gente estiver lá, e Jesus for tomar ceia de novo? Gente, eu quero estar lá, nem que seja embaixo da mesa, pendurado na janela, não posso perder isso. Esse evento não vou perder. Bom, pergunta 7. Jesus resumiu como Jesus resumiu esses eventos próximos. E olha como que ele começa a explicar. Então, lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus já sabia que ia ficar desolado. Ele já sabia que ele ia ser traído e que as ovelhas que ele está falando são os discípulos, iriam ser dispersos. Então ele diz assim, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Ele falou, eu vou ficar sozinho e eu vou me entregar e vocês vão cada um para um canto. Vocês vão ficar desolados, vocês não vão acreditar. E nem assim os discípulos acreditaram. Então Pedro pega e diz assim, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu amo Pedro, gente, porque Pedro era intenso. Imagina! Aí Jesus virou para ele e falou, em verdade te digo que nessa noite, antes que cante 2 vezes o galo, você me negará 3 vezes. Tem gente que fala que o galo ia cantar 3 vezes. Não. Ele negou antes que o galo cantasse. E aí Pedro falou, não, eu jamais faria isso. Pedro era intenso, Pedro era, assim, emocional. Ele era, acho que a palavra é intenso mesmo. Tudo em Pedro era, assim, forte. E Jesus falou para ele, você vai me negar. E se você analisar o que passou daqui, quando Pedro negou e cantou o galo, e Jesus olhou para ele, imagina que olhada. Que olhada Pedro recebeu. Meu pai dizia que Pedro se converteu, foi aí, nesse momento. Tipo assim, eu falei, você me traiu. Gente, vocês já pensaram isso? Que olhada que Pedro recebeu? E mesmo assim, Jesus chamou Pedro para construir a igreja. Então, não importa o que você faz, importa que atitude você tem depois do que você fez. Aí, já estou dando spoiler para a semana que vem, vamos lá. Mas ele insistia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim todos disseram. Por que aqui fala de Pedro? Porque foi o que aconteceu com Pedro. E Jesus sabia. E Jesus falou. Então, veja bem, Jesus conhecia a essência. Ele conhecia que Pedro o amava, mas ele sabia que ele tinha que seguir o passo a passo. Então, é assim, veja bem, ele tinha 12 homens, vamos contar 11, né? Porque um era traidor. 11 homens apaixonados, acreditando nele. Se esses 11 homens não se enfraquecessem, o que acontece? Eles não iam deixar Jesus ir para a cruz. Já pensou? Eram 12, não eram 1 ou 2. Eram 12, 11. Então, tinha que todo mundo virar as costas para Jesus ficar sozinho e passar por tudo aquilo que ele ia passar, que ele já sabia, tá? E aí, foram para um lugar chamado Getsêmani. E ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. É legal, porque Jesus levou Pedro, Tiago e João. Eu falo que eles eram membros da diretoria, mas é assim, todo grupo sempre tem as pessoas mais próximas, né? E Pedro, Tiago e João foram aqueles que viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo,
Eles viram todos os milagres de Jesus, eles estavam lá. Então, era com esses que Jesus podia contar. Era que ele achava que eram mais íntimos, mais maduros. Então, o que aconteceu? Ele levou para o Getsemane e falou, senta aqui enquanto eu vou orar. Então, Jesus, que era Deus, no momento de aflição, ele foi orar. E nós, no momento de aflição, a gente corre para o telefone, em vez de correr para o trono. Nós vamos para o telefone contar para as amigas ter dó da gente. Vamos crescer. Eles foram, Jesus foi orar. E ele se sentia com... o texto diz, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Nós sabemos que ele suou sangue. Por quê? Num estado de tensão tão forte, os epitélios, que são aquelas veinhas assim de cima, estouraram, tá? E ele suava sangue. Isso só acontece numa situação de estresse muito, muito intenso. Então, nessa hora, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Então, ele estava com muita angústia, porque ele sabia o que ia acontecer. E aí, o que acontece? Aí, Jesus vai, volta, triste, e falou, minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui vigiai e orai. E ele foi um pouquinho para orar, e orava para que fosse possível, ele fosse poupar dessa hora. Na hora que ele fala, que o Mateus fala que ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Quer dizer, ele não queria sofrer, a parte humana dele estava ali gritando, e ele queria apoio dos irmãos. E assim, quando ele voltou, encontrou os 3 dormindo. E ele fala, Pedro, Simão, você não pôde vigiar 1 hora, não pôde orar comigo apenas 1 hora. E a gente acha muito difícil orar 5 minutos por uma pessoa. 5 minutos você não quer orar por uma pessoa. 5 minutos você não quer orar por você mesmo. A gente acha que pega e fala aquela oração decorada lá e tá tudo certo, aquele típico, né? Abençoa meu pai e minha mãe, abençoa todos os enfermos, mata a fome de todos os famintos. Isso é uma oração tão... Eu acho que é simplista você colocar coisas sérias, uma doença de uma pessoa, e essa doença, enfermidade, pode ser do corpo, mas pode ser da alma. Quanto você tira para orar por uma pessoa? Quanto você tira para orar por você? Vamos dizer que você é o mais egoísta possível. Quanto tempo do dia você tira para orar por uma situação? Você fica agoniado, a gente começa a murmurar, a gente vai ficando triste, mas quando que você consegue chegar e falar, Senhor, esse é o meu problema, e agora eu vou dormir, porque eu não dou conta, então resolve aí para mim. Eu sempre digo que isso é a maior maneira de adoração, é você conseguir descansar no meio do problema. Então, eles não conseguiram vigiar por 1 hora enquanto Jesus estava orando. E sabe o que aconteceu? Olha aqui, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tá? Então, o que acontece? O que Jesus está falando? Aqui ele está nos ensinando a interceder até por nós mesmos. Você tem uma necessidade, ora, mais ora, batendo um papo com Deus, como ele é o seu pai. Porque para o espírito ser fortalecido, porque a carne, você vai querer sair fora. Não, eu não quero. Foi o que os discípulos fizeram, cada um foi para um canto. Na hora do sofrimento, eles não estavam juntos. Mas tinha um monte de gente lá quando distribuiu o pão. Quando multiplicou o pão, tava assim de gente. Ai, quando o segundo, tava assim. Ai, nas bodas de Caná, tava assim de gente. Na cruz, até os 12 se afastaram. Por quê? O espírito não concorda, não consegue dar suporte para a carne. E a carne fala, não quero, eu não vou passar por isso. Então, fala assim, os psicólogos, ai, isso é sentimento de autodefesa. Não, isso é sentimento do cara que não tem fé. Então, é fácil? Não é. Mas se você conhece as promessas, você sabe em quem acreditar. Então, qual é o resumo de tudo? Vamos conhecer as promessas. Porque se os discípulos tivessem acreditado que Jesus falou que ele ia morrer e ele ia ressuscitar, os discípulos tinham ficado parados esperando lá na cruz. Morreu, agora morreu, vamos lá, vai. Quanto tempo tem? E, no entanto, foi cada um para um canto disperso, porque eles esqueceram as promessas. Então, nós esquecemos as promessas que nós temos hoje em dia. Fazemos oração de supermercado, sabe, de delivery. Pega Jesus como o gênio da lâmpada e faz uma oraçãozinha rápida. E aí o que acontece? A angústia da carne vai superar as suas promessas. Por quê? Você não conhece, você não sabe.
Você não sabe, se eu chegar para você agora, falar assim, não pegue a Bíblia, me fale pelo menos 5 promessas. 5, eu sei de 2. Então, vamos estudar as promessas para ter as promessas aqui, para usar quando a gente não tiver com a Bíblia na mão, no momento de sufoco, você saber, eu tenho essa promessa. Então, Pedro tinha que ter pensado assim, ele disse que vai voltar. Ele vai voltar. Então, pode acontecer o que for, eu vou ficar do lado, porque eu quero ser o primeiro a ver isso. Então, aí o que acontece? Jesus pegou, falou, vigiai e orai, para não entrar em tentação. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Vocês imaginam que a decepção de Jesus com Pedro começou aí, lá no Getsemane. Jesus não morreu na cruz. Ele se entregou lá no Getsemane. Essa oração que ele foi fazer foi tentar conversar com Deus e, sabe, me consola, me dá força se eu precisar. Acho que era essa a oração dele com o Pai. Mas, no entanto, a carne dele, a tentação, queria dizer, desce, não vai passar por tudo isso. Então, ele voltou. Ele viu que ele estava sozinho, sabe por quê? Os homens estavam dormindo. Então, eu digo uma coisa, olha que interessante é isso, quantas vezes no meio de uma necessidade de alguém, a gente vai dormir. Eu não estou falando para você dormir de noite, não, você fica dormindo na situação que você não faz nada, e fica, alguém vai fazer. Então, o problema é que a igreja está dormindo. Por isso que as coisas acontecem. Porque em vez da gente, na hora do sufoco, pegar e vamos entrar em guerra de oração, a gente vai dormir. A gente vai dormir, mesmo que seja de olhos abertos. Uma pessoa dormindo, ela não tem atitude, ela não faz nada. E a igreja está nesse momento, nós vemos isso, tá? Mas ainda bem que tem uma geração aí que está acordando a veiarada. Isso eu acho legal, tá? Se você olhar, a igreja está despertando. E aí o que acontece? Jesus foi pela terceira vez. Aí ele vinha, falava e voltava. Vinha, falava e voltava. Na terceira vez, ele veio e disse: ainda dormis e repousais? Basta que chegou a hora. Tá? O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ele estava só com os 3, né? Lá no Getsemane. E lá é que ele entregou. Lá que ele morreu. Lá ele matou a carne dele. Porque a vontade da carne dele era sair, fazer um show pirotécnico e sair fora. No entanto, o Espírito era mais forte e é ali que ele se entregou por nós. Porque daqui para frente, você vai ver, ele foi levado pelo que estava acontecendo. Porque ele sabia o que tinha que fazer. Ele ainda tentou sair fora, tanto que ele pediu, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça de acordo com a tua vontade na minha vida. O próprio Jesus, que tinha todo o poder na mão, ele fez isso, né? Então, e a gente brigando, é porque eu quero, sei lá, né? Eu quero juntar mais, eu quero ter dinheiro, eu quero ter o marido da fulana, ou sei lá o que é. Que as pessoas ficam desejando e acabam perdendo o foco do que realmente, sabe? Então, vamos olhar para os nossos irmãos, quem do lado está precisando, está num sufoco, você está orando por eles, ou você está deixando que alguém faça? Né? Nós temos muitas situações, sempre vai aparecer alguém que está precisando de um par de joelho no chão. Diz que um homem você reconhece um homem de oração pelo estado da calça, se é rasgadinha no joelho. Até esqueci o nome de um dos heróis da fé lá na igreja, um dos mártires. Ele era conhecido como joelho de camelo, de tanto que ele orava, ele tinha calo no joelho. E você tem calo de joelho orando pelas pessoas? Não temos, gente. Nós não temos. Não temos. Então, que esse estudo seja para a gente dar uma sacudida exatamente nisso. E aí, Jesus falou, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Tá? Lá no monte, ele falou, o traidor está vindo. E o traidor não era um estranho. Era aquele que viveu com ele 3 anos. Tá? Então, o que nós temos que tirar de hoje com isso aqui, né? Primeiro, quem que eu estou fortalecendo? Eu estou orando de plantão pelos outros ou não? Ou estou na minha zona de conforto? Eu estou orando para que o meu espírito seja vivificado ao ponto
de suplantar o desejo da carne. E só falar desejo da carne, o povo pensa em sexo. Gente, vamos crescer, tá? Desejo da carne é muito mais coisa. É também, mas as igrejas acham que o único pecado que tem é isso. Não. Desejos da carne é o quê? É o que vai satisfazer, te dar bem-estar. É o que te dá bem-estar. Então, isso vai ser de acordo com o nosso foco. Qual é o meu foco hoje? Eu, como cristã, como filha de Deus, como soldado, como guerreiro, para ir na linha de frente, no exército de Deus, defendendo o reino, qual é o meu papel? Eu estou dormindo ou eu estou de vigília orando? Eu estou sacrificando a minha noite de sono ou eu estou orando, intercedendo por alguém? E eu acho que é assim, muito fácil nós dizermos que os discípulos, esses 3 que estavam com ele, imagina, como que eles foram dormir? Né? A gente faz igual. A gente faz igual. Durante muitas horas da nossa vida, do nosso dia, você vê que você poderia ter feito diferente. E você faz como eles, tá? Então, é legal a gente pegar os exemplos da Bíblia para adaptar na nossa vida. Qual vai ser a minha atitude em relação a essa situação? Então, semana que vem nós vamos continuar e nós vamos ver como foi todo o processo da crucificação. Eu quero ver se a gente pega antes até da ressurreição, quero ver se a gente faz tudo isso essa semana, no estudo da semana que vem. Porque, na verdade, a Bíblia foi escrita e esses escritos são deixados para quê? Para que nós peguemos, estudemos e usamos como exemplo, para não fazer as mesmas coisas e para aprender o que deve fazer de certo. Então, que o nome do Senhor Jesus seja louvado, porque ele sofreu, padeceu, morreu, mas ele ressuscitou. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, a tumba está vazia, mas o trono está ocupado. Então, nós vamos ver. Então, quando você vê um culto da ressurreição, que nem eu fui no domingo, que coisa linda. Já pensou o sol brilhando porque ele ressuscitou? É por isso que a nossa fé não é em vão, porque ele realmente vive. Amém.